Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Renan. Eu serei o professor junto com o tutor presencial, né? Mas eu estarei aí no ambiente virtual de aprendizagem, ministrando a disciplina de manejo e clínica de animais silvestres, tá? Então, pessoal, nessa disciplina, nós vamos começar, né, com a introdução básica à fauna silvestre. Nessa aula de introdução, a gente vai definir algumas características de animais silvestres, né? E principalmente a gente vai focar também aí na legislação que rege a atuação do médico veterinário com animais silvestres, né? Então nós sabemos que o animal silvestre, né, que é o animal nativo brasileiro, ele é de todos e não é de ninguém. Ele pertence à União, né? Ele é do Brasil, ele é do Estado. Então, nós temos, né, que seguir algumas leis referentes à atuação com esses animais, assim como acontece com as demais espécies domésticas também, né? E aí nós temos legislações específicas para animais silvestres. Então, nós vamos começar com esse assunto, né? E logo mais na unidade 2, nós vamos prosseguir com a biologia e comportamento dos animais silvestres, sempre abordando as principais espécies das três classes, né? Aves, répteis e mamíferos, tá bom? Nós temos uma infinidade de espécies. É impossível a gente falar de todas as espécies na disciplina. Então eu selecionei as espécies de maior interesse, tanto com atuação em cativeiro, né, em animais cativos, seja em zoológico, criatórios, né, criatórios para fim científico, criatórios para fim de conservação. Nós temos várias categorias que também serão abordadas aí, né, de locais que podem manter esses animais. Então nós vamos abordar essas espécies tanto em cativeiro, mas com trabalho também em vida livre, tá? Sempre abordando aí as principais espécies. Logo mais, nós vamos seguir aí com os princípios de manejo e enriquecimento ambiental. Novamente, né, citando as principais espécies, e nesse caso dessa aula serão as espécies em cativeiro, né, já que a gente emprega manejo e enriquecimento ambiental para animais cativos. Logo mais, nós prosseguiremos com a nutrição e alimentação de animais silvestres, né? E aí, novamente, nós vamos abordar dietas específicas para as principais espécies mantidas em cativeiro, né, de animais silvestres. Nós também, logo após, abordaremos as doenças e os parasitas desses animais, o manejo de animais silvestres feridos ou debilitados, e aí, tanto na unidade 5 quanto na unidade 6 nós já começamos a afunilar mais esses assuntos bem específicos para a medicina veterinária, né? Então são assuntos mais clínicos, são assuntos que envolvem clínica de animais, né, silvestres, envolve tratamento, envolve manejo em cativeiro, mas é algo bem específico para a medicina veterinária, né? Para o manejo ali, para o tratamento desses animais. Já na unidade 7, nós vamos falar de técnicas de contenção e de manejo clínico. Então, pessoal, é uma aula de suma importância, porque dentro aí, né, da atuação com animais silvestres, frequentemente nós vamos precisar conter esses animais, sejam eles fisicamente ou contido quimicamente. Então é uma aula de suma importância, porque às vezes é a base do trabalho que a gente vai empregar com determinada espécie, com determinado manejo que a gente precisa fazer. Logo após, na unidade 8, nós vamos aprofundar mais um pouco sobre os aspectos legais e também os aspectos éticos dentro da clínica de animais silvestres, né? Nós nos deparamos aí com vários dilemas dentro da veterinária e na medicina de animais silvestres é da mesma forma que a gente precisa, então, além de seguir a lei por fazer o correto, nós precisamos também agir eticamente, né? E ter uma tomada de decisão assertiva, uma tomada de decisão ética como um profissional íntegro. Então, essa unidade 8, gente, é de suma importância para quem quer atuar não só com animais silvestres, mas também, né, atuar aí de forma geral na medicina veterinária. A ética ela tem que ser a nossa base de atuação profissional. E aí nós seguiremos então na unidade 9 com o diagnóstico e monitoramento de populações silvestres. Quando a gente vai falar dessa aula, nós já estamos falando aí de alguns estudos, né, de diagnóstico de fauna. Isso é muito para o lado da consultoria ambiental, que é onde eu atuo hoje,
né? Então a gente fala mais de animais de vida livre, tá? Animais que não estão em cativeiro. E aí a gente fecha a nossa disciplina falando de medicina preventiva e de conservação de espécies silvestres. É também uma aula de suma importância porque envolve saúde pública, né? Dentro dessa aula, nós vamos ver alguns aspectos importantes, tanto da saúde animal, quanto da saúde humana e da saúde ambiental. Então, envolvendo como um todo, formando aquele conceito de One Health, né? Ou saúde única, saúde pública, como a gente conhece, muita gente conhece aqui no Brasil, né? E também de conservação de espécies silvestres. Quem trabalha com animal silvestre, gente, principalmente em repartições públicas ou em zoológicos, né, vai lidar com espécies ameaçadas de extinção. E aí nós falaremos então um pouco de conservação de espécies silvestres, tá? Eu espero que vocês gostem, pessoal. Espero que vocês aproveitem a nossa disciplina, vocês peguem um pouco do que é esse universo, né, de atuação com animais silvestres. Eu, desde a minha graduação, eu trilho esse caminho para eu atuar nessa área. E graças a Deus deu certo, eu consegui. Então eu já atuei em prefeitura, né, atuando aí com resgate de animais silvestres. Já trabalhei com educação ambiental, já trabalhei com clínica de pets não convencionais. Hoje, atualmente, eu estou na consultoria ambiental, tá? Então, eu gostaria de relembrar também que todo o nosso material ele vai estar disponível lá no ambiente virtual de aprendizagem. Então, nós teremos o Saiba Mais, teremos o fórum, teremos os slides, o exercício e, logicamente, as nossas aulas gravadas. Tá? Vai estar tudo disponível para vocês trilharem esse caminho de aprendizagem aí. Tá? O nosso trabalho ele é nas regras da ABNT, e vocês podem utilizar o Fale com o seu mentor, né, que é o nosso bate-papo lá na nossa plataforma virtual, para poder estar tirando as dúvidas, tá, pessoal? Não fiquem com dúvida. Bateu uma dúvida, fui fazer um exercício, fui ler um material, estava lendo a referência, fiquei em dúvida, vai lá e fala comigo no Fale com o seu mentor, tá? Eu estarei disponível para vocês, tanto para dúvidas, para comentários, né? Se você tiver algum adendo aí na aula, tiver alguma sugestão de algum material, de alguma visita técnica, enfim, lá é o nosso canal de comunicação. Eu estarei disponível para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem a disciplina e eu estou disponível por aqui, tá bom? Até mais.